E aí, moçada? Vocês estão animados? Eu tô. Vocês não estão? Eu tô. Chegou a hora da gente falar de geometrias menos convencionais, geometrias que caem nas provas difíceis do Brasil e do mundo, né? Não costumam cair nas provas tradicionais, mas eu acho que se você quiser aprender, vai ser útil na medida em que você vai ganhar confiança em qualquer coisa relacionada à geometria, polaridade, por aí vai. Tá? Então vamos para a tela? Vocês vão deixar de me ver. Até daqui a pouco eu volto para mostrar uns modelinhos, tá lógico. Né? Já virou praxe das aulas de geometria. Vamos começar discutindo um troço chamado expansão do octeto. Talvez você já tenha visto isso na sua apostila. E o que está em jogo é o seguinte, moçada. A regra do octeto é aquela regra que diz que os elementos querem atingir 8 elétrons na camada de valência. 8 na camada de valência. Então ele diz assim que o flúor ele vai fazer, por exemplo, uma ligação covalente, apenas uma. É engraçado que eu não estou conseguindo escrever aqui em cima. Ah, tá, é porque é figura. Tá, o flúor vai fazer apenas uma covalente para chegar a neônio, né? Chegar na configuração de neônio e ele para por aí. O cloro, nesse sentido, vai fazer uma covalente para chegar na configuração do argônio e vai parar por aí. O lance é o seguinte: o lance é que isso está certo até o segundo período. Daqui para baixo a coisa ganha uma figura a mais. Por quê? Porque do nível 3 em diante, aparece o subnível D. Nível D, ó, o subnível D de dado, ele passa a jogar também. E existem elementos, aliás, todos aqui, eles podem usar o subnível D para fazer ligação também. E aí o octeto deixa de fazer sentido. Você consegue passar do octeto, fazer 10, 12 ligações. Ah, nossa, que loucura. Tá, então o que está em jogo é começar a usar o subnível D para fazer ligação. Tá? Quem que vão ser os protagonistas? O fósforo aqui, ó, o fósforo aqui, ó, o fósforo vai ser protagonista, o enxofre vai ser um protagonista, o cloro vai ser um protagonista, o bromo vai aparecer nos exemplos, o iodo também vai aparecer, o selênio às vezes aparece em exercício, o telúrio às vezes aparece em exercício, o silício não, acho que o silício não aparece tanto. Enfim, esses caras desse canto aqui vão aparecer. O xenônio, pasme você, o xenônio vai fazer ligação, a gente vai achar geometria, tá? Porque o xenônio consegue expandir o octeto. Ah, gás nobre não faz ligação. Pois é, faz. Não é mentiram para você. Portanto, é nesse mundo que a gente está andando. E já que a gente está num mundo em que os orbitais D vão entrar em jogo, eu quero começar a mostrar hibridações novas para você, as geometrias gerais de uma hibridação nova, tá? Então a primeira hibridação que eu quero comentar com vocês é a primeira que usa um orbital D. Deixa eu inclusive escrever na tela. A gente vai começar olhando para a hibridação do tipo, saca só, deixa eu até fazer o seguinte, do tipo SP3, até aí você conhece, só que agora a gente coloca um D, SP3D, tá? É essa hibridação que a gente vai começar a observar. Qual é a geometria da SP3D? Primeira informação, ela não tem todos os orbitais absolutamente idênticos. Ela é basicamente uma composição da linear SP com a trigonal plana SP2. É verdade? É verdade. No eixo, que eu vou chamar de equatorial, a gente vai ter um trigonal plano. Olha aqui, no eixo equatorial, a gente tem um trigonal plano. Ele vai ficar assim, você meio que não vai ver, mas é um trigonal plano. Olha aqui, trigonal plano está nesse eixo aqui, ó, nesse eixo aqui. E no eixo que a gente vai chamar de axial, a gente vai ter basicamente um linear. Ó, coloca um aqui, coloca um aqui. Ó. Essa é a configuração dos orbitais híbridos SP3D. SP3D. Primeira informação, anota. O
plano equatorial tem mais espaço. O plano equatorial tem mais espaço. Os pares não ligantes vão vir aqui. Na aula passada eu disse que par não ligante é volumoso, por isso eles vão no equatorial, no trigonal plano. Tá? O plano axial a gente vai fazer ligação, não vai colocar par não ligante. Show de bola? Segunda informação que você precisa saber, qual é o nome que a gente dá para essa geometria aqui, ó? Qual é o nome? Veja que aqui tem um triângulo, olha aqui um triângulo, ó, aqui. Se você subir aqui, ó, uma pirâmide e para baixo também, ó, uma pirâmide. Deixa eu pegar no jeito que você enxergue. Desculpa a tremedeira, desculpa. Aqui, 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 forma uma pirâmide aqui embaixo também, ó. Então, uma pirâmide em cima de base quadrada, uma pirâmide embaixo de base quadrada. A gente vai chamar isso de bipirâmide, duas pirâmides trigonais. Bipirâmides de base quadrada. Bipirâmide trigonal, é como a gente chama isso aqui. Beleza? Então, agora você tem ideia de como é o SP3D? Vamos começar a fazer exemplo, tá? Usando o nosso método, tá? O método não vai mudar, o método continua o mesmíssimo. Aproveita e já revisa como que a gente faz geometria. Bom, começo com o PCl5 e a gente sempre começa olhando para o átomo central e vendo quantos elétrons ele tem na camada de valência. Bom, o central é o fósforo, P, tá? O central é o fósforo. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Resposta: 5 elétrons. Isso eu tiro da tabela periódica. Se você não sabe como eu fiz isso, olha a primeira aula que eu postei hoje, tá? E depois a gente vai colocar 5 cloros aqui, 5 cloros, cada um vai contribuir com 1 elétron, portanto, no final, 5 elétrons. E a gente tem dessa conta toda depois 10 pares. 10 pares não, 10 elétrons. 10 elétrons, o que nos dá a necessidade de armazenar no espaço 5 pares. 5 pares, puxa vida. Na aula passada, a gente conseguia até 4 pares com a SP3. Então, 5 pares a gente vai resolver com a hibridação SP3D. Note o seguinte, é S1P3D1. A soma desses caras aqui dá 5. Tá? É assim que você vai saber qual é a relação de pares com a hibridação. Show de bola. Então, SP3D. Como que a gente vai armazenar isso aí? Quantas ligações sigma a gente vai fazer? Bom, são 5 cloros que a gente tem que ligar no fósforo. Então, são 5 ligações sigma e nenhum par não ligante. 0 pares não ligantes. Tá? Como que vai ficar isso no espaço? Bom, você já sabe a resposta. Aqui está a hibridação SP3D. Aqui o trigonal plano, ó, o trigonal plano aqui, e aqui o eixo axial. Ó, o eixo axial, olha o eixo equatorial. Todas são ligações sigma. Então aqui tem um cloro, aqui tem um cloro, aqui tem um cloro, aqui tem um cloro, aqui tem um cloro. Todos têm cloro. Portanto, a geometria é exatamente essa, bipirâmide trigonal. Show de bola? Show de bola. Vamos para o próximo. Tá? Depois eu vou juntar essas informações numa tabela que você tem, né? Eu entreguei para vocês na aula, tá? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Beleza, SF4 é o próximo, ok? SF4 é o próximo. Bom, quem é o central? O central é o enxofre, tá? O central é o enxofre. Geralmente é o menos eletronegativo, o enxofre. E o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. 6. Tá? E nisso a gente ainda vai colocar 4 flúor. Cada flúor vai contribuir com 1 elétron. Então, 4 elétrons. Isso nos dá 10 elétrons. Finalmente, a gente vai ter que dar jeito em 5 pares. 5 pares. Portanto, vamos precisar da hibridação, é essa mesmo. SP3D. Só que o lance é o seguinte, agora são 4 flúores que estão fazendo ligação. 4 flúores fazendo ligação. Então, são 4 sigma. A gente vai precisar ainda de um par não ligante. Como que fica isso no espaço? 4 sigmas e um par não ligante. Né? Como que fica isso no espaço? Bom, você tem aqui o glorioso SP3D. E a gente vai precisar colocar um par não ligante. Informação que eu acabei de dar. Onde vai o par não ligante? Na axial
ou na equatorial? Resposta, na equatorial. Na equatorial, porque ela tem mais espaço para armazenar um par não ligante que é volumoso. Tá bom. Então vamos tirar um dos orbitais, porque ele não vai fazer ligação. Aqui está um par não ligante agora, ó. Um volumão aqui de par não ligante. Sobrou esta geometria aqui. Olha que geometria fofa. Se eu deito ela assim, ó, note, parece aquele brinquedinho onde senta uma criança aqui, senta outra criança aqui, e elas ficam brincando. Não é verdade? Isso aqui a gente chama de geometria de gangorra. Gangorra. Note que é o trigonal plano aqui eu tirei, eu só dei uma mexida e virou essa gangorra aqui, ó. Gangorra, gangorra. Geometria de gangorra, portanto. Tá? Olha que bacana. Calma que eu já vou unir todas essas informações num lugar só, tá? Tranquilo, não se afoba. Bom, vamos para o slide. De novo, quero fazer outro exemplo. A gente vai passar por todos os exemplos possíveis. Cloro F3. Bom, quem é o central? O central é o cloro. Central é o cloro e tem 7 elétrons. Eu tiro isso da tabela periódica. E depois você ainda vai adicionar 3 flúores, cada flúor adicionando um elétron. Isso aí dá um total de 10 elétrons. Portanto, você vai ter que arranjar no espaço 5 pares. 5 pares de elétrons para serem alojados no espaço. Bom, você já conclui, você já entendeu que a geometria é sp3d. Tenta fazer sem eu dar resposta. Quantas ligações sigma e quantos pares não ligantes? Tenta fazer aí. Tenta. Tentou? Espero que você tenha olhado 3 flúores aqui fazendo ligação. Portanto, é necessário 3 ligações sigma e 2 pares não ligantes. Note que a soma aqui sempre dá 5, que é a quantidade de pares. Tá? Esse é o grande lance. Portanto, agora a gente está no universo onde a gente pegou o sp3d, fez 3 sigmas e colocou 2 pares não ligantes. Como que fica isso no espaço? Como que fica isso no espaço? Você sempre vai fazer isso, você vai pensar na geometria, não tem jeito, tá? Então aqui, ó, olha o sp3d. sp3d tá aqui, ó. Veja aqui o eixo axial e aqui o equatorial, tá? Agora você não viu direito, peraí. Olha aqui o equatorial aqui, o axial aqui. Vamos na frente aqui. Show de bola? Ó, trigonal plano aqui e o axial aqui atrás. Beleza. Vou colocar 2 pares não ligantes. Onde eu coloco? Na axial ou na equatorial? Na equatorial, sempre na equatorial. Então, ó, eu vou tirar esses 2 aqui de trás, ó, e vamos ver o que acontece. Tirei 1, tirei 2 e sobrou esta geometria aqui, ó. Desculpa a tremedeira. Essa geometria aqui, ó. A gente chama essa geometria de forma de T. Forma de T. Em inglês eles chamam T-shape, forma de T. É forma de T mesmo, forma de T. Tá? Show de bola. Vamos para o próximo exemplo? Vou fazer todos os exemplos antes de organizar em uma tabela. Tá? Então você está vendo o quadro. Próximo exemplo. Xenônio F2. Quem é o central? Central xenônio. Xenônio. Nessa geometria você vai se assustar, tá? Xenônio. Bom, e ele ainda liga com 2 flúores, tá? Que vão entrar com elétrons. Bom, quantos elétrons tem o xenônio na camada de valência? 8. Quanto esses 2 flúores vão entrar? 2 elétrons. Isso dá um total de 10 elétrons. São, portanto, 5 pares. 5 pares. O que nos obriga a usar hibridação sp3d. Tá show de bola. Quanto é sigma? 2 ligações sigma, 3 pares não ligantes. Olha só que bonito, né? Muitos pares não ligantes. E agora é aquela hora que a gente volta e enxerga como que isso está no espaço. De novo. Tá? Então eu vou reconstruir aqui o sp3d e começar a tirar. Olha aqui. Aqui está o eixo axial. Aqui está o equatorial, aqui para frente. Assim, para você enxergar. Okay. Bom, eu vou tirar 3 desses palitinhos para colocar os pares não ligantes. Eu tiro os equatoriais ou eu tiro os axiais? Eu tiro os equatoriais. Sempre.
Então, eu vou tirar o primeiro equatorial, o segundo equatorial, o terceiro equatorial e olha só o que sobrou. Sobrou os axiais, né? Eu tirei os 3 equatoriais, sobraram os axiais e a geometria linear. A geometria linear. Tem par não ligante aqui, tem par não ligante aqui, tem par não ligante aqui e sobrou linear. Acredita? Pois é. É um exemplo muito complexo de geometria linear. Né? Bom, agora que eu mostrei uma cacetada de exemplos, vamos finalmente juntar tudo numa tabelona só, tá? Então, ó, faça comigo, por favor. Em um domínio que você tem bipirâmide trigonal, a hibridação é do tipo SP3D. Tá? A gente está falando de 5 pares de elétrons para serem armazenados. Beleza. Essa primeira geometria aqui, ó, essa aqui faz 1, 2, 3, 4, 5 ligações sigma, nenhum par não ligante. Tá? Então, 5 ligações sigma, nenhum par não ligante. Qual o nome disso aí? Bom, o nome é exatamente igual ao nome dos orbitais, é bipirâmide trigonal. Bipirâmide trigonal. Muito bem. Nesse segundo caso aqui, ó, você tirou uma das sigma e colocou um par não ligante. Então, são 4 sigmas, um par não ligante. Aí você nota aqui, ó, as duas perninhas e aqui onde as crianças sentam, essa geometria é a geometria gangorra. Gangorra. Olha só que fofo. Bom, agora com 2 pares não ligantes, você tem 3 sigmas, 2 pares não ligantes, e claramente isso aqui tem forma de T. Forma de T. O nome da geometria é forma de T. T. E finalmente, quando você tem apenas 2 sigmas e 3 pares não ligantes, você tem a geometria linear. Linear. É ou não é muito louco, tá? E você tem absoluta, total capacidade de chegar nessas geometrias com o mesmíssimo método que você usa para as outras. Então é só uma questão de lembrar dos nomes e das geometrias, tá? Porque o grosso, o difícil, que é saber quantas sigmas e quantos pares não ligantes você sabe fazer. Beleza. Vamos para a próxima hibridação que eu quero comentar com você. A última desse aprofundamento, vamos falar da hibridação SP3D. Ah, mas essa já foi, então agora é a D2. SP3D2. Bom, o que tem na SP3D2? Deixa eu ficar grande aqui e te mostrar no espaço. Bom, hibridação SP3D2 coloca os orbitais híbridos da maneira como eles mais se afastam possível no espaço. Sempre é assim. Tá? E qual a maneira que eles mais se afastam no espaço? Para 6 pares. Né? Pensa comigo. S1, P3D. Faltou dedo. P3D2. São 6 pares. São 6 orbitais híbridos que vão aparecer. Né? Bom, a maneira de afastar eles ao máximo é colocar como se eles fossem eixos cartesianos aqui, ó. Um aqui, um para frente, um para cima. Tudo 90 graus aqui, ó. 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Tá? É como se fosse x, y, z. Tá? Olha aqui, ó. Olha aqui. Bom, qual que é o nome disso aqui? Bom, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Se você ligar eles, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma figura de 8 arestas, né? 8 pontos, 8 linhas que ligam os pontos. A matemática chama isso aqui de octaedro. Octaedro. Também tem 8 faces, né? 1, 2, 3, 4. 4 embaixo, 8 faces. Isso aqui é um octaedro. Tá? Então a geometria disso aqui é octaédrica. 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 Beleza. É assim porque a hibridação faz isso. Então, parta daí para achar outras geometrias.
Bom, moçada, vamos fazer exemplos, então, para você ver como que a gente resolve esse tipo de coisa. SF6 é o primeiro exemplo. Quem é o central? Aqui, ó, central. Central é o enxofre. E o enxofre tem 6 elétrons. E a gente ainda vai fazer a soma de 6 flúores. 6 flúor, cada um deles entrando com 1 elétron, então mais 6 elétrons. Isso vai dar 12 elétrons. Finalmente você descobre que a gente tem que armazenar no espaço 6 pares. Então, 6 pares a gente vai usar a hibridação sp3d2. Note que 1 mais 3 mais 2 vai dar 6, que é a quantidade de pares de elétrons que a gente precisa armazenar. Nota comigo que como são 6 flúores, a gente precisa 6 ligações sigma. Então, 0 pares não ligantes, que essa soma aqui tem que dar os pares. Muito bem, como que fica isso no espaço? Você já sabe, mas eu vou te pentelhar. A hibridação do tipo sp3d2 é octaédrica. Como não precisa tirar nada aqui, porque não tem par não ligante, a geometria também é octaédrica. Octaédrica, olha aqui, octaédrica. Beleza? Bom, agora vai aparecer caso com par não ligante, né? É o esperado. Vamos lá. Próximo. Bom, BrF5. Quem é o central? O central é o bromo. Bromo. Quantos elétrons tem o bromo na camada de valência? 7 elétrons. 7 elétrons. Além disso, ele vai receber 5 flúores, cada um com 1 elétron. Isso vai dar 12 elétrons para a gente dar um jeito. Finalmente, são 6 pares. E, portanto, a hibridação é sp3d2. Só que agora é bromo F5. Então, são 5 ligações sigmas e tem um par não ligante. Olha só que interessante. Então, como que fica isso no espaço, né? Como que a gente vai dar nome para essa geometria? Vamos lá. Ó, a octaédrica está aqui e eu preciso retirar uma desses híbridos para a gente ver a geometria. Esse híbrido vai representar o par não ligante. Vou tirar o de baixo. Tirei aqui o de baixo, ó, e sobrou isso aqui. Nota que bonito, olha. Uma ponta aqui, uma ponta aqui, uma ponta aqui, uma ponta aqui, tudo no mesmo plano. Se você ligar todas elas, ó, liga todas elas aqui, é uma pirâmide. É uma pirâmide. Olha, se você olhar meio assim, ó, dá pra ver que é uma pirâmide. Uma pirâmide de base quadrada. Pirâmide de base quadrada. Bonito, né? Bonito. Bom, vamos fazer mais um caso. Vamos lá, tem mais um caso ainda para a gente discutir e aí acabou. Né? Bromo F5, olha, bom, é o xenônio F4, tá? Eu não anotei, mas eu lembro de cabeça. Xenônio F4. Quem é o central? O central é o xenônio. Quantos elétrons tem na valência? 8. Bom, e além disso, ele ainda vai receber 4 flúores, cada um com 1 elétron. Isso vai dar 12 elétrons para a gente dar um jeito de distribuir no átomo central. São, portanto, 6 pares. 6 pares. 6 pares. O que nos faz usar a hibridação sp3d2. Quantas ligações sigma? Bom, são 4 flúores fazendo ligação. Então, são 4 sigma e 2 pares não ligantes. Bom, como que fica isso no espaço? Você já deve estar se perguntando. Essa é a última, tá? Ai, tá acabando. Bom, aqui tá a octaédrica. Eu tiro o primeiro par não ligante. Tem um par não ligante aqui. Aqui tem uma pegadinha, tá? Qual vai ser o próximo a tirar? É qualquer um ou tem um melhor? Resposta. Par não ligante é um troço volumoso. A gente tem que tirar aquele que fica mais longe para afastar ao máximo os pares não ligantes. Então a gente vai tirar aquele que é oposto. Se eu tirei o de baixo aqui, eu tiro depois o de cima. Tá bom? E finalmente a gente termina com essa geometria. Uma geometria que aqui está um, aqui está outro, aqui está outro, aqui está outro. Ela é planar. Ó. Isso aqui é tipo o trigonal plano versão 2.0. É o quadrado planar. Quadrado em um plano. Quadrado planar. Essa é a geometria. Tá? Então vamos compilar tudo isso numa tabela, igual a gente fez antes? Vamos, lógico. Olha lá.
segue aí, ó, a hibridação do átomo central para que seja octaédrica, sp3d2. Bom, olha isso aqui, quantos pares não ligantes quanto é sigma? São 6 sigma, 0 pares não ligantes. O nome da geometria é o mesmo nome dos orbitais, é a geometria octaédrica. Octaédrica. Show de bola. Olha para isso aqui, ó. Agora são 5 ligações sigmas e um par não ligante. Olha o par não ligante aqui, ó. Qual é o nome dessa geometria? Nota aqui, ó, uma base quadrada formando uma pirâmide. Olha só, isso aqui é pirâmide de base quadrada. Base quadrada. E finalmente, olha essa figura aqui, ó, tem 4 ligações sigma, tem 2 pares não ligantes, e essa geometria, ó, note aqui, ó, é um quadrado num plano, é a geometria quadrada planar. Olha aí, acabou. Agora você sabe as geometrias mais complicadas que se aprendem, né, pelo menos a nível médio. Né? Na faculdade eu não aprendi nada mais que isso também. Talvez na química mesmo, eu aprenda outras. Não sei, Deus sabe. Moçada, o que tem de lindo nisso tudo? Você sabe fazer qualquer geometria, até essas complicadas, porque o método é exatamente o mesmo. É o mesmíssimo método. Portanto, é só uma questão de você conhecer as geometrias, agora você conhece. Então você resolve qualquer problema de geometria, qualquer problema usando esse rigor. Tá? E lembra que isso tudo está como base hibridação. Então você sabe hibridação, você sabe geometria. E sabe o que é mais intenso ainda? Polaridade, que é a nossa aula seguinte, depende de geometria, que depende de hibridação. Então, tá tudo amarrado nesse livro que a gente está fazendo. Portanto, se você tiver uma boa base nas geometrias, você vai matar a polaridade como se não fosse nada. Tá? Bom, moçada. Espero que você tenha se sentido contente por ver um aprofundamento desse. Eu não acredito que uma coisa dessa é dada em outras escolas, assim, que não queiram puxar o aluno. Espero. Quando eu faço essas coisas aprofundadas, eu não quero que você se sinta aloprado, eu quero que você se sinta respeitado, porque eu confio no potencial de vocês. Eu poderia omitir, seria péssimo, seria horrível. Eu falar, não vou passar porque os caras não vão entender. Mas pra porra, né? O lance é mostrar e criar base. Você tem uma base em hibridação forte, inclusive a aula tá no Que Mágico, e você tem total condição de agora fazer qualquer geometria. Show de bola, moçada. É isso aí. Vou fazer a lista de exercícios de vocês agora, tá bom? Até mais. Valeu.